Olha, uma coisa assim, o Michelangelo, o Davi do Michelangelo, todo mundo olha ele de frente e depois ele vai lá atrás, né? Por que ele vai lá atrás, né? Ele vai lá atrás para ver a bunda do Michelangelo, né? E a pintura não tinha bunda. E esses trabalhos têm bunda. Tem um ditado chinês que fala que quem foge da morte corre atrás dela, né? Quer dizer, um pouco fugindo da pintura, assim, um pouco de todos esses estigmas, mas assim, da pintura, tinta sobre tela, superfície, embate com a matéria da superfície, eu estaria assim um pouco tentando desligar desse fator manual, fatura da pintura, mas estava sempre de uma certa forma um pouco tendo que prestar conta, tendo que me referenciar a partir dela, né? Então a última exposição ainda eles eram trabalhos de parede, trabalhavam em moldes de argila que tinham texturas, tinham movimentos para de uma certa forma também criar uma certa materialidade própria da construção, mas ainda remetia uma certa coisa da parede. E aqui eu entendo que talvez pela primeira vez teve outras referências em cerâmicas pequenas que eu fiz, mas não assim nesse lugar. Essa coisa da morte da pintura, quando ela termina, o Braque falou uma frase que eu acho muito legal, que a questão não é, vamos dizer assim, romper com a pintura, mas desafiar todos os limites possíveis dela. Quer dizer, não é assim nós rompemos com a nossa humanidade, mas nós compreendemos ela em toda a dimensão universal, que ela implica em tudo que possa ser desenvolvido. Quer dizer, então, você entende? Eu acho que isso ainda é um desdobramento do raciocínio, entende? Que é curioso, porque não é uma coisa genérica. Eu fiz pintura, eu fiz escultura. Não, por que eu não posso fazer isso no espaço? Por que isso não pode? Quer dizer, eu acho que ainda é uma questão de explorar o desenvolvimento de um processo. Quando eu me iniciei nessa resina, houve um fator assim que bem paradigmático, que ela tinha uma transparência e assim, e como ela foi construída um pouco por trás, ela transparecia toda a ação construtiva que tinha no trabalho. É como assim um pouco um palco assim onde você consegue enxergar além do bastidor, entende? Então o que você está procedendo lá, o que você está pensando no bastidor, ele está sendo expectado, né? Isso foi uma coisa assim muito nova, porque em vez de você de uma certa forma trabalhar na superfície de uma pintura, esse andamento do olhar, você tinha que transparecer todo um processo de construção. Quer dizer, uma forma assim meio analógica, assim, eu diria que eu deixei de ser assim um artista para ser um engenheiro do que eu vinha fazendo, quer dizer, mudou totalmente o parâmetro do que eu vinha fazendo. Então essa transparência, esses critérios de construção, eles eram um elemento estranho na pintura, né? Porque a pintura sempre um pouco mais por essa coisa afetiva, pela superfície, que boa pintura, que boa matéria, tudo isso. E essa identificação no meu trabalho não tinha, porque você ia identificar ele um pouco com uma coisa, como eu falei, assim, um pouco um barco como um carro, mas isso não é arte, isso é um objeto, isso é um objeto de consumo. Eu identifico uma coisa pop muito interessante, ao meu ver, nesse aspecto, né? Você deixa um pouco de fazer arte para fazer uma realização da sua questão, da sua experimentação, né? E esse estigma de isso ser uma matéria plástica, disso ser uma resina, assim, ele ainda, vamos dizer assim, na academia, no mercado, é uma coisa de um estranhamento muito forte, sabe? De não, que beleza, que lindo trabalho, que é isto? O que esse cara está fazendo? Eu, particularmente, eu gosto de que haja essa pergunta, que é isto? O que ele está fazendo? Em vez de falar, que beleza, que maravilha. Quer dizer, eu acho muito mais o fator de pensamento filosófico do que o fator sensorial de apreciação. Tem um amigo lá, o Galdêncio Filedes, que ele acha que isso é uma questão um pouco reacionária de mercado brasileiro, que eu não posso vender um isopor. Por que não? Mas eu tomei isso também como uma forma, um ponto de partida de poder processar coisas no espaço que eu não tinha até então
me iniciado nelas. Então fazia uma forma, né, uma forma bem livre, bem sinuosa, bem desafiadora, detalhes, porque o isopor é muito curioso, você desafia uma lâmina bem verticalizada, longa, você gruda ela e ela fica lá, né? Ela não empena, ela se estabelece, né? Quer dizer, a princípio tudo bem, agora, como que isso incorpora? E aí, então, um pouco esse procedimento de como sedimentar, de como cristalizar, de como catalisar esse processo que foi feito a partir de uma certa fantasia, de uma certa liberdade e achar o lugar deles mais da estabilidade, de um lugar mais de uma certa permanência. Eu falei para o Paulo Whittaker que eu tinha fundido os trabalhos em bronze, ele falou, é o aburguesamento, né, do trabalho, né? E você fala, será que é um pouco isso, assim, que está se querendo, né? Um pouco se dá importância, né, uma coisa. Mas é muito interessante, assim, essa coisa que você dá um isopor, dá uma peça em resina leve, branca, tal, de repente vem uma peça pesada, preta, né? Parece que tira de um outro lado, né, da história, que vem uma outra coisa, é o contrário, parece que ela foi sonhada e daí ela caiu na real com todo o ônus, com todo o custo, com todo sabe, a contundência e o peso. Eu achei interessante porque eu estou mais gostando mesmo é as duas juntas, né? Uma branca chama a outra. Por que uma não pode ser a outra? Por que a outra não pode ser? Quer dizer, por que uma que é pesada não pode se tornar leve? Eu achei que esse confronto foi a coisa mais interessante que eu encontrei do que eventualmente agora elas são de bronze, agora elas têm peso, agora elas têm massa. Porque mesmo aqui, essa peça não está no foco, mas essa peça preta, eu acho mais interessante que os bronzes. Porque eu acho que ela tem uma coisa de simulacro, entende? Ela não é uma coisa verdadeira, entende? Quer dizer, isso é um argumento que eu tomo muito. Eu acho que a arte não é uma verdade. Então, na verdade, eu me iniciei ao espaço agora nessa exposição. Eu nunca tinha realmente colocado um trabalho em 3D que você dá uma volta nele, olha para cima, olha para baixo, né? Quer dizer, vê um lado, o outro, né? Eu penso assim um pouco que a tridimensionalidade, tem uma coisa que eu adorei, é a verticalidade, né? E eu acho que a pintura tem uma coisa mais da horizontalidade, né? E eu acho que nesse confronto tem um eixo aqui, tem um eu, né? Eu acho isso muito interessante, né? Você trabalhar não mais com uma coisa de horizontalidade, de esquerda a direita, mas você trabalha com o eixo norte-sul, né? A cabeça está no céu, o pé está na terra, né? Tem uma colocação, me lembrei que o Wesley falava assim, que o artista que sabe o que está fazendo é porque é medíocre. Eu entendo assim, se ele sabe o que está fazendo, porque de alguma forma já está feito isso, né? Já está dado. Ou como um receituário, ou alguém já fez, ou ele mesmo já fez. Quer dizer, então, se ele mesmo já fez, ele estaria simplesmente diluindo o seu próprio trabalho ou diluindo um outro artista. Então, esse fato de que você se adentra numa coisa que você não domina, implica que você não sabe bem o que você está fazendo. Pode parecer uma coisa meio absurda, né, em termos assim um pouco mais objetivos, né, do mundo, não, que o cara não sabe o que está fazendo, né, quer dizer, parece uma coisa assim meio de maluco, mas e é verdade. Eu entendo que a arte não como uma coisa de dominação, mas de você se iniciar realmente no que você não conhece, né? E eu entendo que esse desafio, ele implica de não dominar, de você não ser um dominado, eu faço magistralmente algo, eu faço algo como eu consigo, entende? Seja o que for, às vezes precariamente, às vezes inspiradamente, às vezes, enfim, o que vier, ele está sendo acionado porque eu quero me adiantar a esse espaço, não porque de uma certa forma eu me estabeleço como algo que é reconhecido como magistral, como mestre, assim, poderia, sabe, faço muito bem, puxa, como ele faz bem o que ele faz. Não sei se faço bem ou mal, eu quero fazer.